Eu me chamo Amésio Cruz Eu me chamo Marisa Cruz. e iremos falar hoje de Namoro Cristão, parte 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegra o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. A Bíblia diz para que o jovem possa andar pelo caminho do coração e à vista dos olhos. Porém, ele deve saber de uma coisa, que toda escolha, seja pela vista ou seja pelo coração, existe uma consequência. E é por isso que as escolhas têm que ser pensadas, e nós iremos falar hoje sobre 6 erros cometidos no namoro cristão. E o primeiro erro cometido no namoro cristão é namorar por carência e não por propósito. O que seria namorar por carência e não por propósito? É namorar movido pelo sentimento de carência. Aquilo que aquela pessoa está sentindo ali, aquela carência emocional. Muitas vezes está vendo outras pessoas namorando e aquele sentimento ainda se apodera cada vez mais, aumentando. Isso é uma motivação errada para que se possa iniciar um relacionamento. Namorar também porque tá vendo todo mundo namorando e aí, por se sentir excluído, ver que tá todo mundo namorando, ele tem essa motivação de namorar. Querer namorar não com o propósito de casar, mas para suprir aquele desejo que está sentindo. E isso é uma motivação que com certeza não vai gerar boas consequências. Até porque se essa pessoa tá namorando por carência, então significa que não tem propósito algum. Então você não vai chegar a lugar algum com esse namoro. Você vai permanecer ali estagnado e às vezes acabar até lhe prejudicando, trazendo amarguras, trazendo coisas ruins para você e para aquela pessoa que você está se relacionando. O segundo erro cometido no namoro cristão é namorar sem saber a finalidade do namoro. O que acontece? O namoro, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade dele? Quando eu não sei qual é a finalidade, qualquer atitude está servindo. Mas quando eu sei, o namoro ele serve para quê? Para se conhecer. O namoro ele serve para conhecer a família. O namoro ele serve para aumentar o vínculo ali de gostar um do outro, e com isso gerando ainda mais, alimentando um próximo passo, que seria o noivado e posteriormente o casamento. Então o namoro ele serve nesse sentido, essa finalidade de noivar e casar, né? Exatamente. Se você tá namorando só por questão de namorar, para estar junto com alguém, essa motivação tá não é muito boa. Ela vai com certeza trazer consequências ruins. E o terceiro erro cometido no namoro cristão, que nós iremos mencionar, é namorar por desejo sexual. E eu quero ler um texto bíblico para mencionar sobre essa temática aí, namorar por desejo sexual. E esse texto ele se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Lê, por favor. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, toda pessoa que realiza sexo antes do casamento, essa pessoa está cometendo o pecado de fornicação. E a Bíblia diz que os solteiros devem fugir desse pecado que é cometido contra o seu próprio corpo. Isso também leva a outras consequências. Consequências essas de distanciamento do Senhor, consequências essas de
antecipando aquilo que deveria acontecer no No casamento. casamento, podendo gerar outras consequências ainda piores. Por exemplo, uma doença e até mesmo uma gravidez indesejada. Então, esse momento de se relacionar sexualmente, de manter relação sexual, ele vai acontecer, mas só posteriormente ao casamento. O quarto ponto que nós vamos falar é não buscar a Deus juntos. Eu acho até importante mencionar um exemplo que ocorreu comigo e a minha esposa, é que quando nós ainda nos namorávamos, nós ligávamos um para o outro e aí fazíamos aquela chamada, às vezes videochamada, e nós orávamos um pelo outro. Orávamos apresentando o desejo que nós tínhamos de casar, nós orávamos apresentando o estado emocional de um e do outro, nós orávamos apresentando pela leitura da palavra junto, orávamos um pela família do outro. Isso só fortaleceu ainda mais aquele nosso namoro. Por quê? Porque tanto eu quanto ela estávamos em um único objetivo. E esse objetivo foi se fortalecendo ao longo do período de namoro. Isso foi muito bom para nós. E a gente pode afirmar que se você namora, você sendo cristão e vocês não buscam a Deus juntos, isso prosseguirá no casamento, né? E futuramente poderão até não estar mais na igreja por motivos de não buscarem a Deus. Então é muito importante você buscar a Deus junto com o seu namorado ou sua namorada, para que venha fortalecer esse relacionamento e que vocês venham ser abençoados. O quinto ponto é não respeitar os sinais do não. E o que seria não respeitar esse sinal do não? É se relacionar com pessoas não cristãs. Eu posso falar até por testemunho próprio que foi algo que me freou. Esse pensamento me freou de não se relacionar com pessoas que apareceram ao longo da minha fase de solteiro. Por quê? Porque eu tinha em mente isso. Eu tinha em mente que a Bíblia fala no livro de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15, ele diz que não se pôs em julgo desigual o que tem a luz com as trevas. Então eu entendi esse princípio, ou seja, o que seria se eu, estando servindo ao Senhor, me relacionasse com uma mulher que não estivesse servindo? Uma hora eu ia estar na igreja, outra hora ela ia estar, sei lá, numa balada ou qualquer outro ambiente que não fosse um ambiente que eu não queria estar. Então isso seria conflitante nos próximos passos que nós daríamos, ou até mesmo no namoro. Até posso dizer assim, né? Que se essa pessoa ela não ama a Deus, que garantia você tem que ela vai te amar? Isso é muito sério, né? Reflita sobre isso. Isso é um ponto a ser que vem para reflexão, né? Esse ponto aí de saber que se você ama Jesus, você tem que se relacionar com uma pessoa que ame Jesus. E o mínimo que seja igual ao que você ama ou até superior a isso. Então esse é um ponto muito a se pensar. A outra questão também é não respeitar os seus pais, não respeitar o seu ciclo, né, de amizade e não respeitar você. Essa questão de não respeito à família. Existem algumas pessoas que acabam se envolvendo e de repente tanto o homem ou a mulher, seja a atitude qualquer que seja, ele começa a falar mal da mãe, falar mal do pai, do outro, e até direcionando palavras pejorativas, não tendo aquele respeito, sabendo que aquela família fará parte também da família dele. Então esse análise precisa ser feito, esse análise. Porque, respeitar também a questão das amizades, né? Sim, a questão das amizades, às vezes uma amizade que você levou vem trazendo desde a criança, levou uma vida para construir, e agora só porque se relacionou com aquela pessoa, sendo que aquela amizade não é uma péssima influência,
e tem que romper, porque aquela pessoa está se achando dono. Não é por aí. As coisas não são por aí e precisa ser vista antes. E esse é um sinal do não, porque tudo aquilo que acontece no namoro, se não tratado no casamento, ele tende a agravar, ser pior, acumular, ter comportamentos ainda mais sérios, ainda mais ruins daquilo que já está acontecendo no namoro. O 6º ponto é ficar muito ansioso para casar e não definir algumas áreas. Às vezes, por visão que eu quero casar, que chegue logo esse momento. Isso eu posso dizer que até mais as mulheres, né? Até mais nós meninas que ficamos assim, ansiosa. Eu tô namorando aquela pessoa, aí é meu príncipe encantado e eu quero casar, mas não ter definido algumas coisas, né? Por exemplo, você congrega em um lugar e ele congrega em outro. São da mesma denominação, mas de locais diferentes. E aí vocês não decidem aonde vão congregar. Aí quando casa, vão discutir sobre isso e aí acaba não tendo um acordo. Porque eu gosto da minha igreja e ele gosta da igreja dele. E agora? A gente está casado e a gente vai congregar aonde? Então é importante que se decidam antes, né? Aonde eles confirmar uma concordância entre o casal, onde nós iremos congregar. Também é importante definir sobre a questão financeira, porque às vezes a moça não trabalha e nem o menino trabalha, mas aí eles querem casar, mas não tem uma estrutura financeira. A gente não está dizendo aqui para que você seja uma pessoa que tenha muito dinheiro, mas que pelo menos você venha ter uma estabilidade, né? Para vocês não passarem fome. Existe um ditado até que diz assim: quem casa quer casa. Quem casa tem que alimentar. Exatamente. Tem a questão de alimentação, a vestimenta, que antes estava ligado talvez ao pai ou à mãe ou a algum parente, ou até mesmo aquela dependência que era só você só se preocupava com você. Agora não. Quando passa a ser 2 pessoas, a preocupação ela dobrou. Então não está mais agora aquela preocupação, eu só preciso me vestir a mim mesmo, só preciso me preocupar comigo. Não, agora tem mais uma pessoa, né? Exatamente. Também é importante eles definirem antes de casar quantos filhos querem ter, né? Por exemplo, a moça quer ter 2 filhos, 3 filhos, mas o esposo não quer ter nenhum. Só que ela não sabe disso e aí eles casam. Quando estão casados, ela sente aquele desejo de ter filho e ele fala, não, mas eu não quero ter filho. E aí a pessoa ela vai ficar frustrada, porque ele não quer ter filho e você quer. Imagina como vocês vão chegar a um consentimento, porque ele já decidiu que não quer e você quer ter. Então é importante que isso seja conversado, seja discutido entre vocês antes do casamento. Com certeza, né? Outra questão também é quais os projetos de um, quais os projetos do outro, e definir, pelo menos previamente, qual nós vamos fazer primeiro. Fazer um projeto de que seria curto prazo, né? De longo prazo. Sim, qual o objetivo primeiro que a gente vai buscar. Uma construção, né? Sim, é uma construção. Eu defini alguns objetivos na minha vida e aqueles objetivos que eu defini, isso não é regra para ninguém, mas eu defini e acabei casando somente depois que aqueles objetivos que eu defini aconteceu, que seria casar depois que tivesse um emprego bom, depois que tivesse uma casa própria, a idade acima de 25 anos. Então esses requisitos, né, que eu projetei, eles aconteceram por quê? Porque eu sabia o que eu queria e a hora que eu queria. Isso me ajudou muito mesmo. E esses erros, eles podem ser evitados quando se planeja. Quando você sabe realmente aquilo que você quer, né? Você tem ali definido, né? Eu quero isso, isso, isso. E aí você vai conseguir evitar esses erros para que você não venha se frustrar no futuro, você não venha ser uma pessoa infeliz.
E aproveitando aqui esse vídeo, eu quero deixar um pequeno testemunho. E eu quero ler em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Eu quero dizer assim para você que nós estamos nesse mundo, nesse século onde quando você decide esperar, você decide que você só vai ter apenas uma pessoa na sua vida, as pessoas até te criticam, as pessoas até se assustam, né? Porque está meio mudado os pensamentos das pessoas, né? Mas eu quero dizer assim que você consegue sim esperar a pessoa certa, você consegue sim se guardar para o seu esposo, né? Eu decidi que eu iria ser só apenas de uma pessoa, né, do meu esposo, e eu posso dizer assim pra você que não foi fácil, é difícil, mas eu tinha aquele desejo no meu coração, e eu esperei no Senhor, coloquei a minha confiança, todos os meus pensamentos, eu orava a Deus e falava pra Deus me ajudar, e Deus me deu força, e eu consegui esperar, e hoje eu sou uma pessoa muito abençoada, tenho um esposo maravilhoso, que me ajuda, me faz crescer, que está sempre ali ao meu lado. Então, eu quero dizer assim para você, espere no Senhor, confie em Deus, que o melhor de Deus ele vai acontecer na sua vida. Eu quero ler um texto também para mencionar aqui, Provérbios capítulo 18, versículo 14, ou melhor, 19 e 14, que diz assim: a casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Aos homens, principalmente aos homens, a mulher prudente ela vem do Senhor. E elas são fruto de escolhas. Antes de eu casar, antes de eu estar servindo a Deus, aceitar Jesus, eu tive uma vida regressa, uma vida passada onde eu namorei com algumas mulheres, mas a partir do momento que eu decidi, que eu entreguei minha vida para o Senhor, que eu decidi que eu queria fazer a coisa certa, a partir dali, eu fui tomando medidas, fui tomando atitudes para que esse versículo se concretizasse sobre a minha vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mulher prudente, ela provém de Deus. Mas ela provém de Deus quando nós estamos conectados a Ele. E sem dúvida alguma eu fui abençoado. E você pode ser abençoado. Queira, deseje isso no teu coração. Deseje, ore ao Senhor, diga: Senhor, eu quero que aquela mulher que eu escolher para que eu possa me casar e passar os restos dos meus dias com ela, seja aquela que provém do Senhor. E você só vai saber disso se você colocar em oração, se você realmente se conectar com Deus, se você fizer propósitos diante do Senhor, e Deus vai te dar o entendimento, o esclarecimento, e você vai entender que aquilo é bênção de Deus sobre a sua vida. Esses são os erros que geralmente são cometidos no namoro. E a nossa contribuição aqui é para que você não caia em uma dessas armadilhas, que você não caia em um desses erros, e que você seja bem sucedido no seu namoro. Em todas as áreas, né? E que posteriormente você possa testemunhar e dizer assim: o que eu ouvi hoje me ajudou para que eu tomasse decisões que completamente me direcionaram, mudaram a minha vida, minha forma de ver, e contribuíram para que eu possa realmente receber essa mulher do Senhor. E tá aqui, eu já tenho a minha, né? Agora você tem que tomar as suas atitudes para ter do Senhor também. Eu já sou abençoado. E também dizer assim, né? Para você que está nos ouvindo, nos assistindo, que aquele que espera no Senhor, ele nunca será decepcionado. Amém. Porque Deus, ele nunca irá te decepcionar. Quando você realmente espera nele, guarda teu coração nele, as coisas que vão acontecer na tua vida serão bênçãos que vão trazer paz e alegria para você. Amém. Então, juntos
pelo rei e pelo reino. Amém? Um forte abraço. Até o próximo vídeo.